Hoje nós vamos falar sobre armazenamento de dados como serviço. Tradicionalmente, as nossas instituições, elas utilizam os dados de forma distribuída, um pouco dentro de casa, on-premise, armazenando os nossos dados no nosso storage local, um pouco às vezes num data center externo, contratado, no formato de colocation, ou muitas vezes dentro de uma nuvem escalável, numa nuvem pública. Esses dados ficam distribuídos normalmente em silos de armazenamento, um pouco em cada lugar. Apresentar isso para as nossas soluções, aplicações, apresentar isso para os nossos operadores ou distribuir isso de forma segura e controlada é sempre um grande desafio que nós temos que enfrentar. Nós temos uma proposta da CDTI para você. Essa proposta envolve a possibilidade de integração de todos esses dados e você pagar essa infraestrutura como serviço. Então, nós estamos falando praticamente de armazenamento corporativo pagando como serviço. Você pode ter desempenho e segurança de nível empresarial, você pode ter um armazenamento infinito, o tipo de produto que você quiser, bloco, arquivo, objeto, drives mais lentos ou mais rápidos, processadores mais lentos ou mais rápidos. Você pode ter ainda um serviço totalmente garantido com 100% de disponibilidade. Nós dividimos isso em 4 produtos principais. E o primeiro produto que nós vamos falar é o storage local como serviço. É uma infraestrutura como serviço. Então, nós podemos colocar dentro da sua infraestrutura um equipamento. Que equipamento é esse? Um equipamento físico, um hardware, que tem todo tipo de disponibilidade dentro desta operação. Discos mecânicos, discos SSD, todo tipo de protocolo, Fiber Channel, iSCSI, ICER, Swift, S3. Só que tudo isso é pago como serviço. Então, esse é o primeiro produto que nós estamos anunciando. O segundo produto, um storage híbrido. Que tal se você puder ter esse storage dentro da sua casa e também poder replicar esses dados fazendo, por exemplo, um HA, ou um DR, ou um multizone, colocando os dados mais importantes em alta disponibilidade em um outro local, só que tudo pagando como serviço. Quem sabe você já tem toda essa infraestrutura e não esteja no momento de trocar isso. Então, o momento ideal seria apenas uma nuvem de backup, tirar os seus dados críticos de dentro da sua própria operação e levá-los para um local seguro. Então, nós estamos falando de uma nuvem de serviço, uma nuvem de backup em formato de serviço, onde você vai ter 100% de disponibilidade e simplesmente vai conectar qualquer software de mercado que você tenha, seja Commvault, seja Vim, seja Sigra, seja Veritas, qualquer um deles apontando para um storage fora da tua estrutura, como de praxe já deveria ocorrer, já que estamos falando de um backup. Backup normalmente deveria ser a zona mais nobre que nós temos dentro da nossa instituição, afinal de contas nós só recorremos ao backup quando nós precisamos efetivamente, ou seja, quando o nosso ambiente de produção já está fora. E nós temos ainda uma quarta possibilidade, que é fazer o gerenciamento das nuvens públicas. Você pode utilizar os serviços normalmente da AWS, Azure, Google, Oracle, mas o que você tem mais importante dentro da tua instituição são os seus dados. Então, nesse caso, você poderia armazenar no repositório da CDTI, pois a CDTI já se encontra nos mesmos locais onde as nuvens públicas estão. Isso quer dizer que se você armazena o seu dado, por exemplo, dentro da Amazon, sem nenhuma latência, dentro da mesma infraestrutura da Amazon, haverá um repositório seu apartado dentro dessa estrutura. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas se o seu dado também está nos Estados Unidos ou na Europa ou em qualquer outro lugar, é possível fazer esse mesmo tipo de ação, independente de qual nuvem pública nós estamos falando. Então, nós temos aqui um portfólio de produtos, que vai desde uma infraestrutura dentro de casa até uma infraestrutura de nuvem pública descentralizada. Bom, basicamente nós estamos falando de uma cloud de armazenamento, mas essa cloud pode ser uma cloud híbrida, ou seja, o equipamento estar dentro da sua infraestrutura e um pedaço ou parcialmente desses dados estarem fora da tua estrutura. Como é que eu enxergo, visualizo tudo isso? Então você tem um acesso total e restrito a um storage físico, como se ele estivesse localmente. Você enxerga seus discos, você vai fazer a apresentação das suas máquinas, você define os pools que você quer criar, você define o tipo de rede que você quer aplicar, ou seja, a sua segurança, você consegue criar dockers dentro dessa estrutura, você consegue fazer a apresentação de máquinas para esses storages. Então você faz essa gerência. O mais importante, é possível você fazer o tuning disso, ou seja,
O que você está precisando melhorar? Eu preciso trocar por de discos mecânicos para SSD, então é possível você fazer a migração disso online, sem perder acesso ao dado. Tudo que nós estamos falando tem 100% de disponibilidade. Digamos que você queira mudar o tipo de segurança, você está utilizando um RAID do tipo RAID 6, mas para aquele dado mais crítico você gostaria de ter RAID 1. Então você pode fazer isso online sem perder acesso a esse dado. Ou mesmo aumentar a quantidade de IOPS. Digamos que você esteja utilizando bloco na tua estrutura e não estão sendo suficientes, os IOPS não são suficientes, então é possível você realizar um upgrade. Como é que você visualiza essa informação? Como nós estamos apresentando nessa tela. É possível você ver toda a gestão, é possível você fazer o ajuste desta gestão, entendendo onde estão os gargalos e fazendo um tuning, um ajuste fino realmente daquilo que você precisa. Bom, como é que eu sou cobrado dessa infraestrutura? Primeiramente, você é cobrado como serviço. Então, por tudo que você está alocando e de fato está usando. Então, se você, por exemplo, usar uma quantidade de discos SATA, você está pagando pelos discos SATA. Se você quiser utilizar discos drives SSD, você pagará pelos drives SSD. E você paga pela controladora que está utilizando. Se você quer mais IOPS ou menos IOPS. E somente isso é cobrado. Então eu não pago nada antecipado, eu não pago nada para instalar o equipamento ou nada na aquisição do equipamento. Simplesmente no uso desse equipamento. Eu tenho todos os recursos de uma solução, de uma infraestrutura local disponível. Então eu tenho discos e armazenamentos do tipo bloco, arquivo, objeto, ao flash array, ou seja, completamente NVMe, por exemplo. Eu posso ter estrutura a qualquer tipo de protocolo, acesso a qualquer protocolo, NFS, CIFS, Fiber Channel, iSCSI, Icer, qualquer deles. Posso ter toda a estrutura de espelhamento, ou posso ter toda a estrutura de replicação, HA, DR. É possível ter todo tipo de criptografia com chave própria. Essa criptografia é feita tanto em trânsito, ou seja, quando o seu dado está se movimentando, ou em repouso, quando o dado está armazenado dentro da infraestrutura. Essa estrutura é paga por hora de uso. Então, se você alocou discos mecânicos, por exemplo, ou alocou SSD, e realizar a migração desse ciclo, aquela hora é cobrada sobre um determinado tipo de consumo. Ao você migrar essa tecnologia, imediatamente você passa a pagar essa tecnologia mais nobre. Se você quiser voltar 2 ou 3 horas depois, digamos que você tenha um ciclo de produção onde exige-se mais performance em um determinado dia no mês ou uma semana no mês, você pode fazer upgrade disso a quente, sem perder acesso ao dado, e depois desse tempo mais crítico você pode voltar à sua controladora, à estrutura que tinha anteriormente. Bom, quando estamos falando de nuvens públicas, nós estamos falando na capacidade de usar serviços em nuvens diferentes, ou infraestruturas em nuvens diferentes. Digamos que você utilize lá um Machine Learning dentro da AWS, e você queira utilizar, por exemplo, um BI dentro da Microsoft Azure. Então, você conseguiria ter um ponto em comum nessa infraestrutura, armazenando esses dados dentro da estrutura que estará disponível tanto para dentro da AWS quanto para dentro da Azure. Então, o mesmo repositório de dados, o mesmo volume de informações pode ser acessado por nuvens diferentes. O dado é seu, o dado é crítico e o dado é importante você manter sob sua guarda. Mas os serviços das nuvens são fundamentais e nós temos serviços que funcionam muito bem, com custos bastante acessíveis. O que nós ganhamos com isso, basicamente? A Lei Geral de Proteção de Dados diz que esse dado tem que estar sob sua guarda. Então, você pode ter um tenant, ou seja, você pode ter hardware físico dedicado dentro destas infraestruturas de nuvens públicas. Ele é seu. E nós podemos ter a chave criptográfica própria, ou seja, você controla todas essas ações. Então, além de tudo isso, a nuvem pública pode estar completamente aderente às necessidades da LGPD, o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, sem nenhum tipo de lock-in. E você consegue utilizar esses serviços de forma normal. O que nós estamos falando aqui é a capacidade de você gerir a sua própria informação, de você ter o seu próprio dado, você gerenciar toda a sua infraestrutura de forma centralizada, agora pagando como serviço. Então consulte a CDTI, obtenha mais informações e saiba como nós podemos atender você em qualquer um desses serviços
que nós apresentamos.